Olá, minha querida despertada por Cristo. E vamos nós embarcando em mais uma linda reflexão que não é minha, mas vinda do coração de Deus para cada uma de nós. A reflexão dessa semana, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Algo muito interessante que algumas ações, alguns milagres, algumas situações que Jesus viveu na terra enquanto ele estava aqui conosco, exercendo o seu ministério, ela é citada em alguns outros livros também da Bíblia. Essa, por exemplo, do capítulo 8 de Mateus, ela também está lá no livro de Lucas e no livro de Marcos. Bem, é uma passagem muito conhecida, eu acredito. Eu já ouvi ela muitas vezes, já li ela mais de uma vez e confesso para vocês que algumas vezes no meu dia a dia, algumas fases da nossa vida, quando eu vejo, já estou mais envolvida nessa passagem bíblica do que eu penso. Enfim, ela é a passagem onde diz que Jesus acalma a tempestade. Então, quando essa palavra me veio, quando essa reflexão veio ao meu coração, algo muito espontâneo e rapidamente veio sobre a minha vida, no sentido de quem não tem a sua tempestade, não é mesmo? E essa passagem, ela diz que Jesus estava no barco falando para uma multidão e nesse barco tinha alguns discípulos junto com ele. Esses discípulos que estavam sempre acompanhando Jesus. E então, depois de Jesus falar com essa multidão, um pouco afastado da margem do mar, né? Eu acredito, porque ele queria ser visto e ouvido por aquelas pessoas que estavam ali. E então Jesus, ele dá a ordem aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então, primeiramente, o que Deus falou para mim me mostrou que o Senhor dá a ordem. E imediatamente os discípulos vão virar o barco, né? Vão remar, ligariam o motor, eu não sei, remar, né? Para que o desejo de Jesus fosse feito naquele momento. E então Jesus diz: vamos para o outro lado. Essa foi a ordem. Então, uma ordem, e o segundo momento, eu vejo que aí nós temos uma promessa. Muitas vezes nós temos uma ordem de Cristo e junto dela uma promessa. Por quê? Porque as promessas de Deus vêm conforme a nossa obediência. As promessas vão se cumprindo em nossa vida. E qual era a promessa que está ali, eu pensando, eu refletindo, eu lendo? A promessa que está nessa reflexão: vamos para o outro lado. Se Jesus mandou ir e virar o barco e ir para o outro lado, a promessa irá se cumprir. Os discípulos chegariam do outro lado. No entanto, na caminhada, na remada, né, seja lá como foi, o barco estava indo para o outro lado. No meio do caminho, começa uma tempestade muito forte, altos ventos. Hoje eu moro em uma cidade onde tem praia, mas eu não tive, nem posso dizer que é o privilégio, né? Porque aos meus olhos seria uma coisa assustadora ver aquela tempestade olhando para o mar. Mas em alguns filmes, algumas coisinhas, algumas situações, né? Geralmente filme, a gente já pode ter uma ideia do que como é estar no meio daquele revolto, né? Daquela fúria do mar, da fúria do vento, um vento muito forte. Então, o que acontece? Os discípulos entram em desespero. A tempestade não estava no programa daqueles discípulos. E ainda, naquele momento que Jesus deu a ordem, imediatamente Jesus foi descansar. Jesus era um homem, né, de carne, como eu e como você. E ele também se cansava. E eu fico imaginando que, falando à multidão,
aquilo tirava muita energia, né? Jesus precisava de energia, de vitalidade, ele precisava estar descansado para que quando a multidão chegasse, ele fosse receber essa multidão e ter sempre uma palavra para conforto daquelas pessoas. E então, no meio disso tudo, Jesus vai descansar. E quando Jesus está dormindo lá em um cantinho do barquinho, ontem eu e meu esposo fomos passear aqui, andar um pouquinho em um lugar que nós chamamos de Beira-Rio, que é onde os barcos ficam, e nós sentamos. E então ficamos observando. E lá tinha umas lanchas muito bonitas, tinha uns barquinhos mais simples, tinha alguns botes usados, a gente leigo, né? Mas imaginamos e até conversamos que de repente um pescador, né, um pouco mais simples. Então eu fiquei pensando como era esse barquinho desses discípulos que carregavam Jesus para lá e para cá. Eu acredito que eram muito simples, né? Eles eram pescadores, e os pescadores são conhecidos mesmo por uma simplicidade, né? Por viverem mais simples. Então eu fiquei imaginando ontem, olhando a Beira-Rio e observando os barquinhos. Veio até um pequeno bote, mas olha, muito pequeno, não consigo nem pensar se tinha 1,5 metro, 2 metros, e com um motorzinho, e ele veio vindo e tinha uma família dentro daquele bote. E o meu esposo até comentou: amor, olha, é uma família inteira, só 3 pessoas, mas era uma família, e o bote muito pequenininho. Então fiquei pensando, né, me fez refletir mais um pouquinho sobre como era esse barco, né, que eles carregavam Jesus. Por quê? Eu acredito que um barco, um navio, a estabilidade dele dentro do mar, por conta do peso, é muito maior. Então as pessoas que estão dentro de um navio, uma lancha mais pesada, elas não sentem a maresia, o vento. Mas esses barcos pequenos, feitos de madeira, com toda certeza, eu vou falar, se eu estivesse dentro daquele bote que ontem eu vi, chegando na Beira-Rio, né, junto com a família, com toda certeza eu ia me bater um maior desespero. Mas não foi diferente com os discípulos. Quando eles começaram a perceber que começou a tempestade, vento forte, onda para a direita, onda para a esquerda, onda para cima, onda para baixo, a água começou a entrar no barco e então eles começaram a ficar desesperados. Não sei se tinham alguma coisa para tirar a água do bote, a água do barco, mas o desespero deles foi muito grande. E então eles chegam até Jesus e falam: Jesus, olha, não te importa se nós morreremos? E Jesus então pergunta para eles, né? Fala para eles: vocês são homens de pouca fé, homens de pequena fé. E então, quando Jesus faz essa fala com eles, é algo que me fez pensar muito e refletir. Como está a minha fé? A fé a qual o Senhor diz que esses discípulos que andavam, eles viram Cristo em carne e osso, eles andavam com Cristo. E Jesus disse para eles que eles eram homens de pouca fé. E então, como está a fé? Como está a minha fé? Hoje eu creio que eu caminho com Cristo, mas no entanto eu não toco, eu não vejo. A fé realmente é a gente crer naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não viu, é a gente esperar. E era realmente o que aqueles discípulos precisavam fazer: esperar a tempestade passar, os ventos acalmar, porque Jesus estava com eles o tempo todo. A nossa vida não é diferente. O Senhor Jesus, Ele está conosco o tempo todo. Eu não estou dizendo, meninas, para vocês que é simples no dia a dia nós mantermos o equilíbrio da nossa vida espiritual com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa vida profissional, com a nossa vida como cristã, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que manter o equilíbrio, viver realmente um dia de cada vez.
Nós temos algo que eu tenho refletido muito, mas não vou entrar no assunto por conta de que é um outro assunto, né? Que é sobre a ansiedade, que aí também a gente acaba oscilando na fé, né? Duvidando algumas coisas por conta da nossa ansiedade. E realmente foi isso que aconteceu. Então, Jesus estava naquele barco, Jesus está no nosso barco. Aqui em casa eu sempre falo, a nossa família é um barcão, que está todo mundo dentro. Se alguém remar para a esquerda e todos estiverem remando para a direita, a gente vai sentir o barco dar uma balançada. E, no entanto, nós precisamos sentar, rever e continuar a caminhada. Aí eu me fiz mais uma pergunta no meio dessa reflexão. Além de como está a minha fé, quem permitiu o vento? Quem permitiu que o vento batesse? Quem permitiu que a tempestade viesse? Se nós que somos cristãos e cremos no Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo que ouve, que nos acolhe, que supre todas as nossas necessidades, se nós balançarmos, quem irá? Quem irá testemunhar? Quem irá falar? Quem irá? Então, minhas amadas, o barco só afunda se Jesus permitir. Nós não podemos nos esquecer que nada, nem uma folha cai da árvore se o nosso Senhor não permitir. Então, não vamos vacilar no meio da tempestade, vamos crer, vamos insistir, vamos persistir, vamos manter uma vida equilibrada, cuidando da nossa fé, da nossa vida espiritual, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, e assim vamos manter o equilíbrio. E com certeza, se nós manter o equilíbrio, o nosso barco não vai afundar. Pode vir o vento que vier, mas nós estaremos firmes, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Não vacile, como os discípulos fizeram, e eles questionaram, mesmo sem falar, mesmo sem perceber, eles questionaram, eles duvidaram que chegariam do outro lado. Jesus disse, vamos para o outro lado. Quando Jesus dá a ordem, os seus anjos nos guardam, nos protegem e zelam das nossas vidas. Tenham todas uma linda, uma maravilhosa semana na presença daquele que nos despertou. Um beijo!